A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais um domingo na presença de Deus, mais um domingo para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus e também mais um domingo para ouvirmos uma porção da palavra do Senhor, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, quero colocar minha vida nas tuas mãos. Usa meu corpo, minha boca, meus pensamentos, meus sentimentos e tudo que há em mim, Senhor, para falar, Pai, ao teu povo, para falar também comigo, Senhor. Que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor, seja terra fértil, terra boa, que a palavra caia em boa terra e dê fruto, Senhor, e que faça aquilo para o qual foi enviado, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra, Pai, por ter sido deixada a história de Zaqueu para nosso ensino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar sobre o assunto superação. Superando obstáculos que nos impede de nos achegarmos a Deus, de termos mais intimidade com Deus. Por isso eu quero falar da história desse baixinho, Zaqueu, que teve um encontro com o Senhor, um encontro transformador, um encontro curador, um encontro que mudou e marcou a sua vida. O Senhor Jesus, a caminho de Jerusalém, passando por Jericó, teve um encontro com esse homem. Apesar de Jesus já estar a caminho de Jerusalém mesmo, de ser caminho, de Jericó ser caminho para Jerusalém, não foi à toa que ele passou em Jericó. Na verdade, nada que o Senhor faz é sem um propósito. O Senhor tinha um propósito naquela cidade, encontrar-se com Zaqueu, entrar na casa dele e ceiar com ele. Assim também na tua vida, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano de entrar na tua casa, de entrar na tua vida e ter mais intimidade contigo. Por isso, eu queria falar com vocês hoje de alguns impedimentos, que estavam ali na vida de Zaqueu, para que ele pudesse se achegar a Jesus, para que ele pudesse ter mais intimidade com Jesus. O primeiro obstáculo que eu quero destacar aqui é o obstáculo natural. Zaqueu era baixinho, Zaqueu era de baixa estatura e isso o impedia de ver Jesus. Fica imaginando Zaqueu lá tentando abrir caminho, tentando ver Jesus no meio da multidão e por ser pequenininho, não conseguia, a multidão o abafava, o cercava e tapava a sua visão. Então a estatura de Zaqueu passava a ser um impedimento para ele. Às vezes na nossa vida também existem impedimentos naturais que nos impedem, de nos achegarmos a Jesus. Talvez você queira ser uma grande pregadora, um grande pregador
da palavra de Deus, mas a tua baixa estatura de conhecimento da palavra de Deus, a baixa estatura era uma limitação, a tua limitação de conhecimento da palavra de Deus tem te impedindo. Quem sabe você quer ser um grande empresário, mas a tua limitação de conhecimento de mercado, de conhecimento de vendas está te impedindo, está te dificultando. Seja qual for a tua limitação, os traumas que você tem, os nossos complexos de inferioridade, os nossos traumas e medos a serem resolvidos, podem ser grandes empecilhos para nos achegarmos a Jesus, para termos maior intimidade com Ele. Zaqueu estava ali limitado, mas ele queria ver Jesus. Ele não olhou para a sua dificuldade, para os seus obstáculos, para a sua pequenez. Meus irmãos, eu amo a palavra de Deus e eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. E quando eu vejo homens como o pastor Sandoval, como Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes e tantos outros que eu admiro, que eu gosto de ver pregar, que eu ouço suas pregações, mulheres de Deus, eu olho para mim mesma e vejo a minha limitação, a minha pequena estatura, a minha falta de um conhecimento bem maior, de uma didática melhor. Mas se eu for olhar para as minhas limitações, eu nunca vou fazer a obra de Deus. Por isso eu faço como Zaqueu. Eu procuro um lugar alto, eu procuro olhar para o alto. Zaqueu subiu naquela árvore, e para subir naquela árvore ele teve que olhar para o alto. Ele deixou os problemas para baixo, ele deixou os problemas para trás, ele deixou suas limitações e olhou para o alto, de onde me virá o socorro, diz a palavra do Senhor. Olho para o alto, da onde me virá o socorro. Ele olhou acima dos seus problemas. E nós também precisamos olhar para aquele que pode nos dar a solução. Precisamos entrar na sala do trono. Precisamos nos colocar na presença de Deus, acima das circunstâncias, E assim eu faço. Eu olho para o alto, da onde me vem a inspiração, da onde me vem a palavra, da onde me vem aquele que quer me usar, porque o Senhor pega as coisas loucas e pequenas desse mundo para confundir as grandes. E é assim que eu vou fazendo a obra de Deus, e Deus vai me usando na vida de um e de outro e alegrando o meu coração. Não podemos ficar presos às nossas limitações. Não podemos ficar presos aos nossos complexos. Quem sabe Zaqueu tinha complexo por ser baixinho, pode ser, por que não? Mesmo assim ele subiu naquela árvore, ele se expôs, Quem sabe estava ele lá tentando se esconder nas folhagens, mas ele não pensou no que o povo ia achar daquela atitude. Imagina o publicano, o maioral dos publicanos, o homem rico subindo de uma árvore para ver um homem passar. Uma situação que talvez fosse uma situação até ridícula, mas ele não se importou com a opinião alheia, ele não se importou com a sua própria limitação e subiu para ver Jesus, subiu para estar na presença de Jesus, para encontrar o olhar de Jesus, o olhar amoroso, o olhar que nos ajuda a superar as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Glória a Deus por isso. Que você e eu possamos também olhar para o alto, não olhar para nós mesmos, para as nossas limitações. Às vezes você pode olhar e dizer: mas eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno. Nada disso. Supera tudo isso olhando para o autor e consumador da tua fé. Amém? O segundo impedimento que eu vejo para Zaqueu se aproximar de Jesus, para que Zaqueu pudesse ter aquele encontro com o Senhor, eram obstáculos morais.
A palavra de Deus diz que ele era um publicano. E ele viu, ele sabia dos seus erros. Tanto que quando ele desceu à presença do Senhor, ele diz: Senhor, se defraudei alguém, ele sabia que ele tinha defraudado. Se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Dou metade do que tenho aos pobres. Isso era quase que como dizendo: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas eu quero restituir. Eu quero abrir mão do dinheiro, abrir mão do meu pecado, abrir mão dos meus erros para ter um encontro contigo. Sim, às vezes você olha para você mesma, para você mesmo e vê tanto pecado, tanto erro, tanta coisa que o Senhor precisa mudar na sua vida. Às vezes você olha para dentro de você e vê tanta tranqueira e você pode pensar: eu não mereço, eu não sou digno. A minha mãe às vezes fala para mim: eu não gosto de ficar pedindo as coisas para Jesus porque eu não sou digna, eu não mereço. Às vezes você também tem esse pensamento: eu sou tão errada, né? As pessoas não sabem o que está aqui dentro de mim, eu erro tanto, eu faço tanta coisa errada. Isso pode ser um impedimento para você se chegar a Jesus. Mas faça como Zaqueu. Zaqueu agora desceu na presença do Senhor. Ele desceu daquela árvore, sem se importar que todos iriam ver o maioral, o rico, o maioral dos publicanos, descendo daquela árvore e se humilhando diante de Jesus. Agora as pessoas iam ver ele vindo e dizendo ao Senhor: se defraudei, eu restituo. Quero dar metade do que eu tenho aos pobres. Sim, ele confessou os seus pecados, ele se quebrantou diante do Senhor, ele desceu do seu pedestal de maioral, desceu do seu pedestal de homem rico, desceu do seu pedestal de pecados e foi aos pés da cruz, foi aos pés de Jesus, se humilhou ali na presença do Senhor. Quem sabe existam áreas da tua vida onde você precisa descer, onde você precisa se humilhar. Quem sabe você tem frequentado uma igreja domingo após domingo, mas quando chega na segunda-feira, continua andando por caminhos que não agradam ao Senhor. Dentro da sua casa, apesar de você ser um cristão, talvez você não seja um pai como o Senhor espera que você seja. Quem sabe você não tenha tratado a tua família com o devido amor, com o devido cuidado com que você deveria tratar. Quem sabe você chegue da igreja e já vá direto para uma televisão, já vá direto assistir coisas que não agradam ao Senhor. Quem sabe você vá para o seu computador olhar imagens que desagradam, que ferem a santidade de Deus. Onde será? Qual área? Qual assunto que você precisa descer, que você precisa se humilhar e que você precisa fazer restituição? Zaqueu disse: Senhor, se defraudei, restituo. Qual área precisa de perdão na sua vida, que precisa de restauração? Sim, tem obstáculos morais, tem obstáculos de comportamento, tem obstáculos de personalidade, de caráter, que precisamos levar à presença de Jesus, aos quais precisamos nos humilhar, descer como Zaqueu desceu daquela árvore e se humilhou diante de Deus. Assim também nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e confessar as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados. E o terceiro obstáculo que eu vejo nessa passagem são os obstáculos externos, os obstáculos sociais. Ele era publicano e ele era rico, por isso ele era odiado pelo seu povo. O fato dele ser um publicano, dele cobrar impostos do seu povo, fazia com que a sua própria nação não o quisesse na sua casa, não quisessem conviver com ele.
Isso são obstáculos internos, né? Que dificuldades esse homem tinha, de repente, para conviver com pessoas que falassem a palavra de Deus para ele, né? Dificuldades de ouvir a palavra de Deus, que solidão que havia nesse coração, que mágoa que havia nesse coração, causada por agentes externos, pelo seu povo, né? Pelo olhar sem misericórdia do seu povo. Olhavam ele e viam nele um homem rico, viam nele um homem pecador, viam o que ele tinha de errado, mas ninguém olhou para ele com o mesmo olhar que Jesus olhou. Jesus olhou ele acima dos seus obstáculos, apesar dos seus obstáculos, das suas dificuldades. Às vezes, agentes externos nos afastam da presença de Deus. Às vezes, amigos que querem nos carregar para o mundo, que querem carregar para o bar, que querem carregar para a balada. Às vezes, o povo nos oprime, dizendo: agora vai ser crente, vai dar dinheiro para o pastor, vai ser santinho. Olha aí vai o santinho, né? Coisas que nos oprimem e às vezes entristecem o nosso coração e às vezes até acabam nos afastando do Senhor. A população afastava Zaqueu do Senhor. Vai largar a religião dos teus pais? Às vezes, pessoas que se convertem ouvem essa frase: você vai largar agora a religião em que nasceu, em que foi criado. Então a religião dos pais, os ensinamentos de infância passam a ser um obstáculo para a fé daquela pessoa. Vai dar dinheiro para o pastor, não bebe mais, né? Ficou chato agora, só fala de Jesus. Sim. Agentes externos muitas vezes querem nos afastar do Senhor. Talvez o emprego que você tenha é um local que não te aproxima de Deus, antes que te faz estar num ambiente que não é propício ao teu crescimento na fé. Ou às vezes o bairro onde você mora, o prédio onde você mora, os amigos que andavam com você. Quais são os agentes externos que têm te afastado do Senhor? Pense nisso, pense nas influências que você tem sofrido lá fora. Pense naquilo que tem entrado de fora e tem feito com que o teu coração esfrie. Talvez você não esteja mais tão firme na fé, porque deu ouvidos a vozes externas, deu ouvidos a pessoas que não te aproximam de Deus. Nós precisamos estar atentos às influências externas, mas Zaqueu, ele não se importou com isso, ele não se importou com a multidão, ele não se importou com o que pensavam dele. Antes ele subiu acima de tudo, acima desses problemas, independente do que aquela multidão fosse falar dele, fosse achá-lo ridículo, subindo naquela árvore, descendo daquela árvore, correndo para os braços de Jesus. Ele tomou a melhor decisão. Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Essas 3 atitudes que Zaqueu tomou, de olhar ao alto, de subir ao alto, né? de buscar no alto uma solução para se achegar a Deus. O fato dele ter descido daquela árvore, descido do seu pedestal de homem rico, de homem pecador, de publicano, o fato dele correr com alegria aos pés de Jesus e se humilhar diante dele, descendo daquela árvore e fazendo restituição, fez toda a diferença na vida de Zaqueu. Deus está à porta da tua vida, meu irmão, minha irmã, e hoje Ele quer dizer para você: me convém entrar hoje na sua casa, me convém entrar hoje na tua vida.
Meu irmão, para entrar na casa, nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos tirar as trancas, os ferrolhos, os impedimentos. Quais são as tranqueiras? Quais são os ferrolhos? Quais são as portas da tua vida que estão fechadas e que não deixam o Senhor Jesus entrar? Abra a porta, convide Jesus com alegria, como Zaqueu fez. Deixe ele entrar em todos os cômodos, em todos os departamentos. Deixe ele limpar toda a sujeira da sua casa. Irmãos, o Senhor te diz hoje: me convém entrar na tua vida, me convém entrar na tua casa. O Senhor quer de nós mais intimidade. Entrar na casa, cear com Zaqueu, era um símbolo de muita comunhão, de muita intimidade, até porque os judeus naquela época, a questão de comer junto, de convidar para ir na casa, era um sinal de muita intimidade, de muito entrosamento, e o Senhor quer esse entrosamento, essa intimidade. Ele quer cear conosco. Nós precisamos estar com a casa preparada para recebê-lo. Receba o Senhor na tua casa, na tua vida, nessa noite, e Ele vai fazer toda a diferença. O Espírito Santo tem falado já há algum tempo, santificação. O Espírito Santo tem chamado nós a uma vida onde Ele se sinta feliz, agradável, que a nossa vida seja um ambiente agradável ao Senhor. Porque eu tenho falado para minhas irmãs nos cultos de terça-feira, Deus quer derramar um avivamento, Deus quer derramar unção, Deus quer te encher, Deus quer te usar, Deus quer que você tenha essa alegria que Zaqueu teve quando foi ao encontro dele. Deus quer derramar do seu espírito, mas a nossa vida, a nossa casa tem que estar pronta para recebê-lo. Nós temos que recebê-lo com alegria na nossa casa, escancarar a porta, tirar as tranqueiras e deixar um ambiente agradável ao Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, não perca a bênção que Deus tem para ti. Busca nele estar com a tua vida pronta e com o teu vaso preparado para ele encher, porque o Senhor quer encher tua vida. É essa palavra que eu quero deixar na sua mente, que ela entre profundamente no seu coração. Prepara a sua vida, prepara a sua casa, porque o Senhor quer te encher e quer te usar. Amém? Essa era a palavra do Senhor para hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Um bom final de domingo. Amém? Beijos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior.